Salve, salve galera, mais uma semana começando, últimos momentos das competições europeias, hein? Eu tô avisando isso há um tempinho já. E a gente vai ter aí os últimos jogos de La Liga, Série A? Série A não, Premier League. Premier League e La Liga são os dois que aparecendo aqui. Hoje não vou falar de campeonato italiano, meu xodozinho. Mas a gente tem cenários muito específicos de reta final de temporada que a gente vai falar no Palpitaria de hoje. Bora lá, começando com Atlético. Deixa eu ajustar aqui a câmera rapidinho. Opa, aqui tá bom. Vamos começar falando de Atlético Mineiro e Peñarol, ó. Já tá aberto aí o grupo da Libertadores do Galo Louco. Vou puxar aqui minha colinha. Minha proposta para esse jogo, ambos marcam. Vocês veem aí um Atlético Mineiro disparado, se não me engano já está classificado para a próxima fase da Libertadores. 12 pontos, o terceiro colocado não chega mais, então o Galo já está classificado. Mas é legal garantir o primeiro lugar, né? Vamos começar falando sobre o Galo do Milito, que é um time que não perde. Simplesmente é um time que faz gol todos os jogos, então é muito difícil imaginar o Galo passando em branco. E a gente tem um Peñarol jogando em casa, um Peñarol que é bom em casa, inclusive fez uma goleada, né? Meteu 5-0 em cima do Caracas. Eu tô puxando aqui o jogo para vocês verem. 5-0 em cima do Caracas, ganhou de 1-0 fora. E a derrota que teve, né, desses últimos 3 jogos, foram 4. Empatou o primeiro em 0-0 com o Nacional. Teve esses 2 que eu falei. E o confronto direto com o Atlético Mineiro. É legal observar, né, isso. No confronto direto foi 3-2, foi um jogo movimentado. Eu não acho esse Peñarol ruim, eu acho esse Galo incrível. Eu acho que dá pra ir até numa vitória do Galo. Mas a proposta aqui vai ser mesmo ambos marcam. Pela qualidade, eu espero um jogo bem legal de assistir. Então vamos já aqui no ambos marcam de Galo e Peñarol. 1.83, gente, tá meio a meio aí, tá 50-50, mas pra mim tá mais 50 pra um lado do que pro outro. Eu iria nesse ambos marcam do Galo e Peñarol. Vocês viram? Opa, puxei minha colinha aí pra vocês verem. Eu só queria puxar um pouquinho aqui. Já vou pular pro próximo jogo, Tottenham e City. Ó, vocês estão vendo que tá vermelhinho Liverpool e Aston Villa porque eu tô gravando enquanto é jogado Liverpool e Aston Villa. O Liverpool tá ganhando. E se terminar assim, o Tottenham ainda tem chances de se classificar para a Champions League, o que é importante para esse confronto. Por mais que seja um calendário difícil aí, o Tottenham precisa ganhar do City no Etihad, assim, é muito difícil conseguir alguma coisa sem ganhar do City. A gente tem uma odd 7,50 aqui do... que o SofaScore faz uma média das casas de apostas, às vezes aparece uma aqui, outra ali, eu dei uma escondidinha. Mas enfim, sempre aparece uma casa de apostas, eles dão uma odd mais ou menos média. 7,50 para o Tottenham vencer o City. Vocês veem aqui o quanto o vermelhinho tem no Tottenham, né? Essa é uma fase. Perdeu para o Newcastle, Arsenal, Chelsea, Liverpool, foram jogos todos difíceis. Mas esse é um jogo muito traiçoeiro, gente, por causa do histórico. Eu vou puxar aqui, o histórico é um negócio surreal. Eu não sei o que acontece com esse Tottenham, mas quando ele enfrenta o City, gente, é diferente. Botei aqui Premier League. Um empate, uma vitória do Tottenham, uma vitória do City, outra vitória do Tottenham, outra vitória do Tottenham. Então, dos últimos 1, 2, 3, 4, 5, foram 3 vitórias do Tottenham, um empate e só uma do City. Então, apesar desse super favoritismo para o City, a gente tem aspectos do futebol que fogem da lógica, né, gente? Então, eu acho muito complicado ir num Annex 2 nesse jogo, tá? Se você quiser brincar com essa parte mais sobrenatural, dá para jogar um troquinho de pão no Tottenham para vencer, o que é apimentar ainda mais essa Premier League, essa reta final. Acho que vai ficar bem legal se isso acontecer. Mas uma coisa que é negável são gols, ó. Teve um 3-3, um 4-2, um 3-2, então foram 3 jogos que passaram de um over de 4 gols ou mais dos últimos 4. Eu acho isso interessante. A gente também tem o City aqui numa fase fenomenal, fez 4 gols no Fulham, 5 gols no Wolverhampton, só 2 no Nottingham Forest, ainda são 2 gols, fez 4 gols no Brighton. Então, ó, vocês vão ver aqui, 3 gols ou mais vai estar com uma odd meio baixa, ó, 1.27 só, por isso que eu acho que vale a pena subir aí levemente, né, um golzinho a mais, 1.7 para 4 gols ou mais, a gente tem esse histórico, vai ser um jogo agitado, o City vai se expor, o Tottenham gosta de enfrentar o Manchester City, eu acho que vai ser um jogo bem divertido. Vamos pular, voltar para a Sul-Americana. Voltar? Começar a Sul-Americana, né? A gente não tinha falado de Sul-Americana ainda, só de Libertadores. Corinthians e Argentino Júnior. Gente, eu queria destacar o histórico do Corinthians. Vem fazendo bons jogos, apesar da derrota para o Flamengo no último jogo. Esse 2-0 Nacional fora de casa foi um ótimo resultado. Fortaleza é um time difícil, eu não vou desvalorizar tanto esse empate.
Venceu fora de casa o América, importante para avançar na Copa do Brasil, e 3-0 em cima do Fluminense, esse é o melhor jogo até agora dessa era Antônio Oliveira. Então a gente tem aí um Corinthians que não está numa fase tão ruim, apesar da crise, né? Esse momento, principalmente por causa do Cássio, esse momento mais turbulento, indicar um Corinthians pior, eu acho que pior do que ele realmente está, assim. É um Corinthians que está jogando bem, está jogando ok. E fator casa é determinante para o Corinthians. O fator casa não é determinante para mim, para todos os times do mundo, mas especialmente para o Corinthians, jogar na arena é muito difícil. O Corinthians tem esse diferencial que a gente não pode ignorar. E vamos lá, o Argentino Júnior não está naquela super fase. A gente tem aí um Corinthians que a vitória seria importantíssima para classificar na Sul-Americana, ainda mais que esse primeiro lugar você tem um jogo a menos, uma eliminatória a menos para você tropeçar para quem quer chegar no título. Perder seria um desastre completo. Aí o Corinthians ia se danar. Eu acho muito difícil o Corinthians não ganhar esse jogo em casa contra o Argentino Júnior. Tanto pelo fator casa, o fator Arena Corinthians, Arena Neoquímica, como preferir. Tanto também que a fase do Argentino Júnior não é aquela das melhores. Ó, perdeu pro Racing, perdeu pro Vélez Sarsfield, sofreu para ganhar do Rosário Central. Teve essa vitória por 1-0 contra o Corinthians na Argentina. No Brasil, o papo vai ser diferente. Já tá aberto aqui a odd, não tá? Maravilha. 1.6 pro Corinthians ganhar em casa. Eu acho que devia ser um pouco maior essa odd, assim, pelo nível de risco. Eu falei, o Corinthians não tá tão mal, mas também não tá tão bem. 1.6 tá ok, dá pra ir. Seria legal uma odd maior? Seria. Mas a gente vai trabalhar com essa porque é o que tem. Por fim, vamos falar de Real Madrid, Girona Real Madrid. Lembra que eu falei sobre especificidades de competições europeias? O Real Madrid já é campeão da La Liga. O que isso muda? Pouca coisa. Porque olha como foi o primeiro jogo do Real Madrid depois de vencer a La Liga. Simplesmente um 4-0 para cima do Granada com time reserva, gol de Brahim Dias, Arda Güler, o Fran Garcia, que são jogadores obviamente reservas. E contra o Alavés, que é um time aí que está no meio de tabela, eu não sei nem se tem chance, acho que não dá para chegar em sétimo lugar. Mas é um time que tem pouco que cobiçar nessa La Liga. O Real Madrid, mesmo se for com mistão, que eu acho que é bem provável que vai mistar agora, né? O outro foi o reserva para descansar a galera do confronto da Champions, que foi exausto. Agora vai ter uma semana, ainda vai ter outro jogo de La Liga antes de chegar à final da Champions, né? Vai ter mais 2 jogos de La Liga antes de chegar à final da Champions, então eu acho improvável que fique poupando todos os jogadores todos os jogos, então já vai vir mais titulares contra o Alavés, jogo em casa. E vamos destacar uma estatística aqui muito legal: o Real Madrid foi a primeira equipe a marcar em 4 dos seus últimos 5 jogos. Por isso que a minha dica para o Real Madrid não é a vitória do Real Madrid, mas é o Real Madrid para ser a primeira equipe a marcar gol nessa partida. Eu acho que o histórico também deve jogar, 7 dos últimos 8 confrontos entre Real Madrid e Alavés, o Real Madrid foi a primeira equipe a marcar. Então vamos nesse, né? Real Madrid, primeira equipe a marcar no primeiro tempo. Cadê? Tá aqui. Primeiro tempo, primeira equipe a marcar. Real Madrid 1.54. Odd ok. Hoje foi rapidinho, gente. Porque eu falei, estamos diminuindo os jogos de futebol europeu. Libertadores eu vou sempre tentar trabalhar com os brasileiros, que são os que eu conheço efetivamente. Eu posso um dia falar de River Plate, Boca Juniors, mas o meu negócio é mais futebol brasileiro e futebol europeu. Por isso que eu tô falando, alertando. Esse é o momento de aproveitar essa reta final, já ver os times que têm coisas resolvidas, times que mantêm o padrão mesmo com coisas resolvidas. A gente teve a Inter fazendo 5-0 aí no Frosinone, não merecia tanto, mas é a campeã. Enfim, a gente vai ter odds muito interessantes para buscar nessa reta final de competições europeias. E é isso, galera. De terça é isso. A gente se vê ainda nessa semana para falar de quarta, quinta, sexta e todos os dias sobre apostas aqui no Palpitaria. Falou!